Este o tempo, erguemos nossas mãos, levantamos nossa voz, adoramos, bendizemos ao Rei das Nações. Hosana, oh, yeah. Hosana, oh, yeah. Teu fogo, tua glória, teu Espírito, teu poder, nos prostramos diante do Cordeiro que venceu, assentado no trono, rodeado de anjos, teu nome e adorado, espremido em louvor e Hosana, oh, yeah. Hosana, oh, yeah. Hosana, oh, yeah. Celebra o Senhor. És bem-vindo aqui, és o Rei Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei Salvador. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei. Hosana, oh, yeah. Hosana, oh, yeah. Hosana, oh, yeah. Hosana. Adore ao Senhor. Hosana. Celebramos, Senhor, teu santo nome. És bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Rei dos Reis. Seja entronizado o teu santo nome. Oh, és bem-vindo aqui, és meu Rei Salvador. És bem-vindo aqui, és o Rei Salvador. És bem-vindo aqui, Rei dos Reis, Salvador. És bem-vindo aqui, és meu Rei.
estrelas e o mar nada se comparam ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta aqui adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E eu só quero te adorar, Senhor. Só me resta Deus te adorar, te adorar e dizer que te amo, eu te amo, eu te amo, e dizer que eu te amo, que eu te amo, eu te amo. Expresse o seu amor ao Senhor Jesus e dizer que te amo, que eu te amo, que eu te amo, e dizer que eu te amo, se te amo, se te amo, e dizer que te amo, se te amo, se te amo, e dizer que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O meu louvor é teu Deus, porque dele, por ele, a minha vida, para ele são todas as coisas. Minha família eu te dou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
Irmãos, este é nosso tempo de nossa ceia, a participar da mesa de nosso Deus. E para tal eu quero dar leitura ao livro de Lucas, capítulo 22, versículos 7, que diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Primeiro dizer que esse tempo onde nosso Senhor Jesus estava celebrando esse último tempo de ceia com os discípulos era um momento muito importante para o povo de Israel. Lembrava o tempo da escravidão e a liberdade da escravidão. Lembrava esse momento onde o povo estava adquirindo uma outra posição. Nessa gente que sofreu em muitas condições de miséria, a sair e a desfrutar de uma terra prometida, onde eles estavam, primeiro, livres fisicamente. Então, nosso Senhor Jesus está nesse dia organizando esse espaço, esse tempo com seus discípulos, porque ali ia acontecer a maior liberdade que o ser humano podia ter, experimentar, que é a liberdade espiritual. Então, o Senhor disse: preparem essa mesa, preparem esse tempo. Então, quando nós estamos perante a mesa de nosso Senhor, estamos exatamente lembrando esse acontecimento, esse fato de nós termos saído dessa escravidão espiritual para a liberdade. Então, neste dia que nós estamos a participar da mesa, eu queria refletir em 2 pontos: a liberdade e a nossa condição de filhos. Então, nosso Senhor Jesus disse assim, no versículo 17 em diante, disse: recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha no reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nosso Senhor está nesse momento e está a dizer o custo que ia ter a nossa liberdade. Esse facto de nós sermos escravos, de termos vivido embaixo de sofrimentos, ideias, pensamentos, questões culturais que nos levaram a uma condição de morte. E agora, o que o Senhor ia fazer para nós sairmos dessa condição, desse engano, dessa condição de morte? E está falando o custo ia ser sua vida. Então, e também ele está falando dessa nova aliança em seu sangue, é dizer, não só ficamos livres da escravidão do pecado, mas temos uma nova posição. Filhos de Deus. Estamos na mesa de nosso Senhor, livres do pecado, como filhos de Deus. Livres de viver em enganos, de tradições, de medos que a cultura muitas vezes trouxe, de ensinamentos que foram ensinamentos de morte que nós seguimos. Mas agora, livres desses enganos, livres da condenação do pecado, porque o Senhor nos perdoou, nos fez livres disso e nos deu uma posição, filhos. Então, nosso Senhor está a convidar a seus filhos neste dia a participar dessa mesa e a lembrar que essa condição de liberdade e essa posição de filhos foi ganho pelo seu sacrifício na cruz, por seu sangue derramado na cruz. Então, esse é um grande privilégio, saber que hoje estou livre porque alguém pagou por mim. Saber hoje que eu sou filho e tenho acesso à presença do Pai porque alguém sofreu por mim. E esse alguém não foi qualquer, foi o Filho de Deus. Então, eu tenho aqui os 2 elementos, tenho aquilo que representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e tenho também aqui algo que representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou orar por estes elementos, peço a vocês em casa também tenham esse momento, o agradecer e vamos a cear como filhos. Pai, em nome do seu Filho Jesus, quero agradecer pela bênção da liberdade que há em Ti, porque já não há condenação. Eu fui e nós fomos perdoados dos nossos pecados pelo Teu sangue derramado na cruz. Obrigado também, Senhor, porque estamos em uma nova aliança. Essa aliança que tem sido feita entre o Senhor e nós, agora como filhos. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor.
Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Podemos participar então. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo que nos lembra que nós estamos nas Tuas mãos e que nós somos órfãos. Obrigada. Também, assim, nesse espírito, lembrar que quando participamos dessa mesa, um dia nós estaremos juntos na mesa de nosso Senhor e Ele estará ali conosco. Então, encorajem-se ali em casa, uns aos outros. Esta caminhada é uma caminhada temporária. O Senhor está à nossa espera. Ok? Assim também vamos a seguir adorando a nosso Senhor e vou orar pelas ofertas e os dízimos que já também prepararam ali. Amém? Senhor, muito obrigada também porque temos a bênção de poder honrar a Ti com os bens que o Senhor nos deu. Obrigada pela provisão em casa, no trabalho, obrigada pela saúde, obrigada por cada capacidade e habilidade que o Senhor nos deu. E tudo isso é um instrumento de provisão nas nossas casas. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Ali na tela, para quienes estão acompanhando em vídeo ou YouTube, estão os números e as formas como vocês podem fazer chegar suas ofertas e dízimos. Para aqueles que estão acompanhando ou estão fazendo parte do culto em áudio, vocês podem fazer chegar suas ofertas através do M-Pesa, o ponto 24, que pertence à nossa irmã Joaquina, e o número é 8470802886. O resto, se talvez não tem essa possibilidade, por favor, contactem seus líderes ou seus supervisores e podem fazer chegar também através desse meio as ofertas. Né? Então, Deus abençoe vocês. Continuemos preparando nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Bom dia, amados irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom estar aqui mais uma vez, depois de 3 semanas que nós tivemos grandes homens de Deus compartilhando conosco, me refiro ao pastor Isaías, pastor Boaventura e irmão Alegre, que trouxeram um tema muito significante para nós, pilares da vida cristã, o fundamento da vida cristã, que é a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos quando o pastor Isaías esteve aqui compartilhando conosco sobre a promessa do Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda do Espírito Santo, e também depois o pastor Boaventura veio compartilhar sobre a pessoa do Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo. Na semana passada nós tivemos o irmão Alegre compartilhando aqui conosco sobre o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. É esse fluir do Espírito Santo em nossas vidas que vai produzir em nós o fruto do Espírito Santo. Hoje, querido irmão, eu quero assim compartilhar ou dar continuidade daquilo que é o Espírito Santo em nossas vidas, ou o fluir do Espírito Santo em nossas vidas, produzindo o fruto do Espírito Santo. Então estaremos a compartilhar essa manhã lá em Gálatas, no capítulo 5, né? E nós estaremos a falar sobre o andar na carne versus andar no Espírito. É isso que estaremos aqui a fazer, essa reflexão, essa meditação, que o Senhor possa desafiar as nossas vidas e estruturar as nossas vidas da maneira que Ele deseja. Quero convidar a você, querido irmão, a irmos juntos no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler dos versos 16 a 25. Diz a palavra do Senhor: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade, impureza,
e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Amém. Querido, eu te convido que vamos orar e Deus, nessa manhã, de uma forma preciosa, possa falar em nossos corações e age em nossos corações transformação vindo da convicção do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos chegar na Sua presença essa manhã. Queremos Te agradecer, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Pai, oramos que, de uma maneira especial, Senhor, Tu possas falar conosco e possa desafiar a nossa vida. Oramos para que o Espírito Santo venha e convença dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós ao observarmos essa carta de Gálatas, essa epístola aqui de Gálatas, em particular no capítulo 5, aqui nos versos que nós acabamos de ler, os versos 16 até 25, o apóstolo Paulo, de uma forma brilhante e contundente, trata do assunto mostrando o embate existente entre a carne e o espírito. Ele faz aqui uma exposição da luta que inicia no nosso interior quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e procuramos de uma maneira viver de acordo com a sua vontade. Então existe esse conflito entre a carne e o espírito. Mas a pergunta que nos vem adiante é: como podemos vencer essa natureza carnal? Nós podemos pensar que para vencer essa natureza carnal precisaremos de usar a nossa própria força. Mas contudo, nós não conseguiremos vencer a natureza carnal usando a nossa própria força. Nós precisamos nos deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, lá em Efésios no capítulo 5, nos versos 18, o apóstolo Paulo nos encoraja a não nos embriagar de vinho que nos leva à confusão, mas ao nos encher do Espírito. Então, nós temos que nos deixar encher do Espírito de Deus. Só assim, se deixarmos que o Consolador possa controlar a nossa vida, dessa maneira nós teremos condição para resistir à nossa natureza pecaminosa. Se permitirmos que o Espírito Santo domine e guie a nossa vida, nós poderemos assim produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não iremos conseguir vencer a carnalidade ou a natureza carnal com as nossas próprias forças, mas sim pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo fluindo dentro das nossas vidas, só assim nós conseguiremos vencer essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa. Então, como já lemos o texto, quando nós lemos o texto, nós vemos essa subdivisão daquilo que é as obras da carne e aquilo que é o fruto do Espírito Santo. Essa manhã nós queremos fazer menção
de uma maneira clara e específica daquilo que são as obras da carne, mas também aquilo que é o fruto do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre carne, dentro do contexto neotestamentário, o vocabulário carne é sarx. É uma palavra, ou essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar obras da carne, descrita aqui em Gálatas no capítulo 5. Essa natureza pecaminosa do próprio homem se manifestando. E quando falamos de carne, é exatamente isso. E essa manhã nós queremos especificar, nós queremos ir de uma maneira específica chamar esses pecados, porque é importante. Hoje nós queremos às vezes acariciar o pecado, às vezes nós queremos só fazer uma menção simbólica ou em cima e não aprofundar, dizer o nome do nosso pecado. Nós precisamos saber o nome do nosso pecado para nós confrontarmos o nosso pecado, pedirmos perdão a Deus, o Espírito Santo nos convencer que esse pecado habita sobre as nossas vidas e nós pedirmos perdão a Deus e Deus nos transformar. E é isso que queremos fazer essa manhã, chamar o nome de cada pecado. Pese embora que ao vermos essa listagem que está aqui em Gálatas, não é todo um pecado ou não é toda uma obra da carne, porque sabemos que existe várias outras obras da carne que não estão mencionadas aqui em Gálatas no capítulo 5. Aqui nós temos um exemplo daquilo que são as obras da carne, daquilo quando nós não caminhamos de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos especificar aqui algumas obras da carne que possivelmente são as mais comuns, aquelas que são praticadas dentro das pessoas que estão na igreja, porque essa mensagem não é para as pessoas que estão fora da igreja, essa mensagem é para as pessoas que estão dentro da igreja, mas que continuam a viver uma vida pecaminosa, uma vida de prática que mostra não há o agir nem o poder do Espírito Santo para com essa pessoa. Vamos lá, aqui mencionar essa obra da carne. Ao dizer a obra da carne, também poderíamos dizer um convite ao pecado. Vamos começar com a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é todo tipo de ato sexual que não vai de acordo com a vontade de Deus. Como qual, por exemplo? A fornicação. Seja jovem ou adulto que não estiver casado, ele vai fazendo a prática da relação sexual que nós chamamos, a prática da relação sexual fora do casamento, a quem nós chamamos de fornicação. Isso é uma imoralidade sexual, porque biblicamente nós sabemos que essa prática de sexualidade só é feita dentro do casamento ou para aqueles que são casados. É só simplesmente isso. Então, a fornicação é o sexo antes do casamento. Você não está casado e você está praticando o ato da relação sexual. Isso, biblicamente, é uma imoralidade sexual. O adultério, que é o sexo fora do casamento. Você tem uma aliança, você está comprometido. Você fez e firmou uma aliança de viver com o seu cônjuge e você está praticando o ato fora do teu casamento. Isso é uma prática de imoralidade sexual. Isso é obra da carne, não é de Deus, não é um mover do Espírito Santo. Então, nós temos aqui a fornicação, nós temos o adultério, nós temos também a prostituição, pessoas que vendem o seu corpo para bens materiais, para poder adquirir coisas. Isso também é uma prática de imoralidade sexual. A pornografia, pessoas que investem-se em praticar a pornografia ou a ver a pornografia, isso é uma imoralidade sexual. Pessoas que cometem sexo com pessoas do mesmo sexo, desculpa pela repetição, mas as pessoas que praticam, aqui pode-se chamar homossexualismo ou lésbicas, como nós temos visto, homem com homem praticando sexo, mulher com mulher praticando sexo. Nós precisamos saber que isso não é de acordo com a vontade de Deus.
E, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, isso faz parte da obra da carne e não de Deus. Nós temos a impureza. Tudo bem, você não é um praticante de relações sexuais, todas essas coisas, mas você fica nos lugares, ou você está em lugares sujos, que você não deveria estar. Você está em ambientes impuros. Então, nós não fomos chamados para a impureza, nós fomos chamados para a santidade. Quando o Espírito Santo vem, ele convence a nós do nosso pecado, da imoralidade sexual, da impureza, para que a gente viva uma vida separada para Deus. Nós não queremos aqui acariciar o pecado. Você não deve fazer a prática da imoralidade sexual. Você não deve ter uma vida impura. A libertinagem são pessoas que não têm limite, são pessoas libertinas. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ter temor no Senhor. Um libertino não tem temor no Senhor, não tem limite, não tem um cerco onde ele caminha e anda. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem limite. A palavra de Deus dá limite. O Espírito Santo orienta ele a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós encontramos aqui pessoas libertinas. E a libertinagem é obra da carne. A libertinagem é uma obra da carne e não do Espírito Santo. E depois nós temos a outra obra da carne mencionada aqui em Gálatas, como podemos ver, é a idolatria e feitiçaria. Coisas que nos fazem nós ficarmos distante de Deus. Rejeitamos a Deus e abrimos porta para influências espirituais malignas. Nós aqui na África, querido irmão, sabe, nós quando vamos prestar cultos aos antepassados, quando nós vamos fazer aquelas cerimônias tradicionais, o que a gente está fazendo? Isso é uma idolatria. Você está indo buscar, e essa é uma obra da carne, você está indo buscar soluções não na presença de Deus, mas você está indo buscar soluções em outros locais, em outros locais, a não ser no Deus Todo-Poderoso, a quem você deveria confiar. Então, aqui na África, nós vemos que é comum que as pessoas vão buscar aos antepassados, vão prestar cultos a antepassados e vão buscar até aos curandeiros para conseguir soluções da sua vida. Então, isso é idolatria e é obra da carne descrita aqui em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos apanhar outras obras da carne, como ódio, pessoas que têm ódio dentro, pessoas que têm ciúmes, ira, discórdia, pessoas que são egoístas. Nós encontramos pessoas que têm ódio no coração, pessoas que têm ciúmes, pessoas que têm ira, pessoas que são egoístas, pessoas que provocam divisão, discórdia todo o tempo. Nós, ao vermos essa situação, ao vermos isso não é a manifestação do Espírito Santo, mas sim, essa é a obra da carne. Pessoas com ressentimento, pessoas que guardam ressentimento no coração, pessoas que têm mágoa no coração. Deus não tem mágoa de nós. Então não pode haver na vida de crente, na vida do discípulo, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja. Não pode haver isso na vida daquele que é crente. Então essa é a obra da carne: embriaguez, orgias, pessoas que vivem no álcool, todo o tempo no álcool, pessoas que fazem festa de álcool, pessoas que orgias, pessoas que gostam de praticar sexo em grupos, com mais de uma pessoa. Então a Bíblia mostra que tudo isso descrito aqui é pecado. Eu estou tentando chamar essa noção do pecado, poderíamos trazer vários outros exemplos de pecado, mas a gente está tentando levar aqui, que está em Gálatas, para poder mostrar que aqueles que são discípulos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo, não se manifestam dessa maneira. Pese embora que muitas das vezes, quando nós estamos dentro da igreja, nós manifestamos essas obras da carne. E o apóstolo Paulo, de uma forma brilhante e contundente, chama a atenção que essa é uma luta constante e ela só pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então vimos aqui a obra da carne. Eu não sei
qual é a sua manifestação, eu não sei qual é a sua prática, eu não sei o que você está fazendo, mas eu chamo a atenção que nós precisamos de viver uma vida santa. É por essa razão que vamos falar aqui sobre agora o fruto do Espírito Santo. Um chamado para separação, um chamado para vivermos uma vida de santidade. Basicamente, quando nós falamos do fruto do Espírito Santo, vem em mente que nós devemos rejeitar a nossa vida pecaminosa. Ou podemos dizer que é rejeitar a nossa vida pecaminosa e caminhar com o Senhor Jesus Cristo. A palavra nos mostra, né, que quando nós lá em 1 Coríntios, nos versos 6 e 19, nos mostra que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Deus passa a habitar dentro de nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo e Deus habita dentro de nós. Nós passamos a ser o templo de Deus e Deus habita em nós. É por isso que quando nós temos o Espírito Santo, ele gera frutos. Então nós passamos a ser esse templo do Espírito Santo. E qual é a tarefa que o Espírito Santo tem em nossas vidas? O Espírito Santo tem a tarefa, quando ele habita em nós, ele começa a transformar a nossa vida. Ele nos ajuda nós a vencermos as lutas da carne. E vamos trazer aqui de uma forma resumida uma lista que o apóstolo Paulo descreve aquilo que são as virtudes do fruto do Espírito Santo aqui em Gálatas, no capítulo 5. A primeira virtude é o amor. A palavra de Deus nos mostra que Deus é amor. Então, se Deus é amor e nós temos Deus em nós, quer dizer que esse amor de Deus se irá manifestar em nós. É lógico, se nós temos Deus e Deus está em nós, o amor de Deus irá se manifestar em nós. É o contrário, porque nós ouvíamos que o fruto da carne, ou as obras da carne, eram ódio, ciúmes, inveja. Isso é o contrário do amor. E vemos que as virtudes do fruto do Espírito Santo, começando com o amor, mostra que Deus é amor e aqueles que acreditam, aqueles que permanecem em Deus, eles refletem o amor de Deus. Eles refletem o amor de Deus. Nós somos derramado o amor de Deus em nossos corações. E nós podemos amar de uma forma incondicional. Não odiamos aos nossos irmãos, não invejamos aos nossos irmãos, mas nós queremos o bem dos nossos irmãos. A outra virtude do fruto do Espírito Santo, alistada aqui em Gálatas, é a alegria. É a alegria. E podemos entender que a alegria que nós temos, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Esse mundo, ela não nos pode trazer alegria a não ser simplesmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, você precisa entender que a alegria não é somente uma felicidade, porque a felicidade é algo momentâneo. Ela depende das circunstâncias que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, mas a alegria não. A alegria não importa, nós podemos passar por vários momentos da nossa vida, mas nós continuarmos alegres no Senhor. Independentemente das circunstâncias, nós permanecemos alegres, porque a alegria ela vem do Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria ela se assenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então não há nada que possa nos deixar triste se a gente está em Cristo. Nós podemos não estar felizes, porque a circunstância pode ser difícil, mas nós temos a alegria que vem do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa alegria está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vem a outra virtude que nós vemos aqui, é a paz. Nós vivemos num mundo onde todos querem paz.
onde todos querem descanso, todos querem sossego. Mas a paz, só nós encontramos em quê? Em Cristo. Não há nenhum outro ser humano que nos pode dar paz a não ser Jesus Cristo. Hoje as pessoas procuram encontrar alegria nas coisas materiais, as pessoas procuram encontrar paz nas coisas materiais, as pessoas vão correndo para as coisas materiais, as pessoas vão para poder ter paz, mas eu quero dizer que paz só em Jesus Cristo. Vê só como o apóstolo Paulo fala ali em Filipenses, no capítulo 4, lá nos versos 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então se assenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele Deus que é conhecedor de tudo, que sabe o que nós precisamos, sabe o que está no nosso coração, sabe o que está na nossa mente, diz que Ele irá nos guardar em Cristo Jesus. Então a paz nós só podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo e não no sistema deste mundo. Então isso é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo vem no momento de caos, no momento de tribulação, no momento de lutas. O Espírito Santo vem e nos traz tranquilidade e nos dá paz nos momentos de caos. Isso é um trabalho gerado pelo Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo, só quem está cheio do Espírito Santo, ele tem paz na sua vida em qualquer momento, porque o Espírito Santo traz e nos assegura que em Cristo nós temos a paz. Paciência, outra virtude do fruto do Espírito Santo, a paciência. Aqui, a paciência ela é descrita como a longanimidade. A longanimidade nos traz a ideia de ânimo longo, pois a paciência como fruto do Espírito Santo não é uma espera inativa, mas uma capacidade de persistir e de permanecer firme. Então, querido, nós precisamos ter a paciência de esperar, nós precisamos ter esse ânimo longo de poder esperar no Senhor, de estar convicto que aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está plantando, mesmo ainda que resta um tempo, irá acontecer. Nós precisamos ter o ânimo longo. Isso é fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo, nós precisamos ter nós precisamos estar cheio do Espírito Santo para podermos esperar nas promessas de Deus. Porque se não for assim, vamos casar rápido, vamos começar a arranjar corta-mares, porque hoje existe muito isso, né? As pessoas não têm a paciência de poder esperar no Senhor, não têm a paciência de continuar a andar no Senhor. As pessoas querem fazer os seus próprios caminhos, fazem corta-matos, casam, arranjam soluções de qualquer maneira, porque não tem a paciência desse ânimo longo. Então nós precisamos ter esse ânimo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder esperar naquilo que são as promessas do Senhor. A outra virtude é a amabilidade. A amabilidade, nós precisamos ser pessoas amáveis, pessoas com compaixão, pessoas misericordiosas, pessoas generosas. Hoje custa muito as pessoas serem generosas, hoje custa muito as pessoas serem amáveis, hoje custa muito as pessoas terem compaixão. Esse é fruto do Espírito Santo, essa é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Seremos pessoas amáveis, sabendo amar um para com o outro, colocar o outro em primeiro lugar na minha vida. Algo tremendo, querido irmão. E a outra virtude que nós temos é a bondade, fazer o bem. Pessoas hoje não conseguem fazer o bem. Fazer o bem, não estamos aqui a dizer que é para agradar a pessoa. Nós precisamos fazer aquilo que é justo e aquilo que é correto, mas não vamos deixar de fazer o bem. Então o Espírito Santo, ele
irá nos ajudar, irá nos capacitar para que a gente possa fazer as coisas, a gente possa fazer o bem da maneira verdadeira e da maneira certa, sem rejeitar ou sem fazer mal para com o outro. Então nós temos que ter esse coração de sermos bondosos. Nós precisamos aplicar a bondade, mas isso é fruto de novo, isso é fruto do Espírito Santo. É algo que vem, o Espírito Santo vem no nosso coração e coloca isso dentro do nosso coração. A outra virtude que nós temos como essa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas é a fidelidade. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas não são fiéis. As pessoas vivem uma vida de infidelidade dentro do casamento, dentro do trabalho, pessoas não são comprometidas com aquilo que deveriam ser. A palavra de Deus nos mostra que Deus é fiel nas suas promessas. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então o Espírito Santo traz essa convicção, se que Deus é fiel, então os filhos de Deus, eles também devem ser fiéis, porque Deus é fiel. Então esse trabalho é um trabalho do Espírito Santo que nos ajuda nós a falarmos verdades, sermos comprometidos com aquilo que nós alinhamos, com aquilo que nós alinhamos. Então nós precisamos ser fiéis com aquilo que falamos, mas isso é um trabalho, aquilo que falamos, que praticamos, que dissemos ser, nós precisamos ser fiéis. Isso é um trabalho que vem do Espírito Santo. Mansidão é a outra virtude do fruto do Espírito Santo. Aqui diz que mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Mas há momentos que nós passamos por momentos e hoje vivemos num mundo onde precisamos agir rápido, e não temos nessa circunstância de agir rápido. Agimos fora daquilo que é a vontade de Deus. Nós saímos fora daquilo que são os propósitos de Deus, porque nós agimos com precipitação. Então nós precisamos ter essa capacidade serena de agir com calma naquilo que são os procedimentos, naquilo que nós pretendemos fazer. E por fim, daquilo que são as virtudes do fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. No sentido original desta palavra, ela descreve a competência de uma pessoa conter-se a si mesmo, pois nós sabemos que uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra os seus próprios desejos. Então nós precisamos ter o domínio próprio. Pessoas agem com impulso, pessoas agem de acordo com o desejo que nós temos, pessoas agem com aquilo que às vezes são as nossas paixões. Nós precisamos ter o domínio próprio. Lá em Romanos, no capítulo 8, nos versos 8, diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se nós agimos com impulso, com o desejo da nossa carne, nós não podemos agradar a Deus. Querido irmão, é importante que você saiba ter o domínio próprio. Isso é uma virtude do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a nós a sermos pacientes, nos ajuda a nós a sermos mansos e nos ajuda nós a controlar os nossos impulsos. Então, podemos entender essa manhã como um jeito de conclusão para vencermos os conflitos existentes entre a carne e o Espírito. Precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar aquilo que são crucificar a nossa carne e as suas paixões. Permita, querido irmão, que o Espírito Santo seja o seu guia.
abra o seu coração e deixa que o Espírito Santo controle a sua vida. Somente assim você irá, somente assim, você irá manifestar o fruto do Espírito Santo. Não perca tempo. Nós já falamos dessas duas diferenças que o apóstolo Paulo a colocar em Gálatas, essas duas diferenças, aquilo que é a manifestação da obra da carne e o fruto do Espírito Santo, é para nos chamar a atenção a maneira como nós vivemos. Você precisa ter em conta que você foi chamado para a santidade, você foi chamado para viver uma vida que agrada a Deus, e isso começa quando o Espírito Santo trabalha na nossa pessoa, quando o Espírito Santo vem, habita em nossos corações e convence que nós somos pecadores. Então abra o seu coração, escolha hoje para que o Espírito Santo venha em sua vida, abra o seu coração, abra a sua mente e convença do teu pecado da imoralidade sexual, da impureza, do ódio, o seu pecado da embriaguez, todo esse pecado que nós aqui falamos, que o Espírito Santo abra e se arrependa, volta para Deus e viva uma vida que agrada ao nosso bom Deus. Eu quero deixar essa palavra para o amado irmão, que Deus abençoe a você e haja em sua vida o fruto do Espírito Santo. Deus abençoe, até o próximo domingo.